Kleinbig, estamos ao vivo. O Kleinbig é um pedetista, velho de guerra, um brisolista convicto e pode vir a ser candidato pelo PDT à prefeitura de Pato Branco. Ele e o Carlos Moraes passaram aqui na minha casa hoje para bater um papo sobre a política do Paraná, a política do Brasil, a política de Curitiba. Seja bem-vindo, Kleinbig. Qual é o recado que você traz para nós? Muito obrigado, governador, pela recepção. Uma honra estar na sua casa. Eu que sou filho de professora de história, que tanto benefício teve e evolução teve na carreira na sua gestão como governador. Minha mãe, professora Marinês, certamente é uma fã do senhor, da sua conduta na política. E como filiado ao PDT, né, e possível candidato, não sei sinceramente se é a prefeitura de Pato Branco, ou, enfim, tentando organizar aqui, ajudar a gestão do deputado estadual Goura, que agora, desde março, é o nosso presidente estadual. Nós gostaríamos de dizer, Roberto Requião, que o seu nome é um nome muito bem quisto pelo nosso partido e que nós devemos aprofundar o diálogo, fazer uma frente ampla aqui no estado do Paraná, e eu acho que há muito espaço para projetos futuros, né? Projetos ambiciosos, inclusive. Quem acha que o Requião não tem mais espaço na política está muito enganado. Completamente enganado. Inclusive que o meu espaço verdadeiro é esse que eu estou tendo com você aqui. É conversar, utilizar a internet para levantar o nível da consciência popular. Você está no PDT. Eu hoje acho que o Ciro Gomes está dando uma contribuição muito boa para o governo e para o Brasil na crítica que ele faz à política do governo federal. Mas o Ciro errou muito na campanha eleitoral. E tenho outros reparos a fazer. O Ciro criticava pesadamente o Lula por não ter impedido a privatização da Eletrobras, não ter revertido a privatização. Eu critico por ele ter compactuado, concordado com a privatização da Copel, porque nem o decreto que legalizava a ilegalidade ele revogou. Mas eu sou obrigado a lembrar de algumas outras coisas. Lá em Ouro Preto, o Ciro, naquele acordão que fez, liberou a importação de autopeça, acabou com a indústria automobilística brasileira. Nós ficamos só com montadoras. E provocou a demissão de mais de 200 mil trabalhadores em 60, 90 dias. Mas não é só isso. A Embraer foi privatizada no governo do Itamar Franco. E, se não me engano, o ministro era o Ciro, não é? Hoje o Brasil tem 0,38% das ações da Embraer. Então não há uma concordância absoluta entre o discurso e a prática verdadeira. Mas eu acho que a crítica que ele faz hoje é muito interessante e ajuda a levantar um nível de consciência popular. Goura é presidente do PDT, companheiro, meu amigo pessoal, gosto muito dele. Mas o Goura esteve conosco na campanha para derrotar o Bolsonaro. Eu entrei na campanha para ajudar o Lula e derrotar o Bolsonaro. O Goura fez a mesma coisa. Então, nas conversas, eu estou afiliado ao PT hoje, embora o PT não se agrade muito de mim. As conversas que eu estou vendo é uma candidatura que podia ser apoiada pela frente que apoiou o Lula. Mas existem outras candidaturas possíveis. Do PT, nós temos aí o Zeca Dirceu, nós temos a Carol, nós temos o Renato Freitas, uma série de candidatos. Mas vamos ver o que acontece nessa sequência. Eu vejo com muita preocupação o que acontece no Brasil. O Lula deu uma levantada nas pesquisas de opinião, Kleinbig. Mas essa levantada dele, eu atribuo muito mais à queda do Bolsonaro, que é um larápiozinho menor, né? Eu até não consigo entender como é que um presidente da República vai vender um reloginho Rolex que ganhou como presidente da República. Por outro lado, eu te pergunto, o que faria a União com o relógio Rolex? Ia guardar num cofre para daqui a 100 anos ficar com uma relíquia ao lado de dezenas de outros iguais? No cofre da presidência da República, de outros presidentes? Eu fico imaginando o cara que vendeu a Eletrobras devia ter se locupletado o suficiente para não precisar vender o reloginho. Mas então, eu vejo que atrás do Bolsonaro, que é um pilantra menor, existia o capital financeiro, o Guedes e aquela gente
roubando o Brasil de uma forma fantástica. Bolsonaro foi um instrumento disso tudo. Estas coisas que a gente tem que discutir para levantar o nível de consciência popular e podermos pensar melhor. Mas e daí? Está disposto a enfrentar Pato Branco? Ou já está morando em Curitiba definitivamente? Bom, governador, para mim é governador, não é ex-governador. Eu sou advogado, né, de carreira, tenho 6 escritórios de advocacia, trabalho com a área de previdência e era, inclusive, servidor do INSS aqui em Curitiba, né? E estou nessa lida de ida e volta. Agora nós temos um avião em Pato Branco, então facilita um pouco esse deslocamento. E estamos metade do tempo na capital, metade do tempo no interior, né? Mas ouvindo vários conselhos de quem tem muito conhecimento, muita experiência na política, estamos aqui com o nosso amigo Carlos de Moraes, que é apresentador da TV Educativa. Na época eu participei de muitos programas pelo INSS, e agora, depois de muitos anos, voltamos a nos encontrar aqui, inclusive já projetando aí uma possível candidatura do Carlos de Moraes aqui para a vereança na cidade de Curitiba, que de repente tem ainda bastante para contribuir aí, inclusive com o nosso partido. E dizer, governador, que o PDT ele teve uma mudança agora recente, né, na gestão, de março para cá, né, o Goura passou a ser nosso presidente estadual, e eu acho que a gente deve dialogar, porque a sua saída do MDB, depois de décadas, né, filiado no MDB, foi uma coisa assim muito que impactou muito. Nós olhávamos o MDB do Paraná muito como o Requião, né? E com a saída do Requião do MDB do Paraná, muitos MDBistas, e eu falo porque eu percorro o interior, estão viúvos. Eles não querem a filiação no PT e, ao mesmo tempo, não querem ficar no MDB porque tem aliança com o governo do Estado. Então, dizer que o PDT está de portas abertas, não só para esses MDBistas, como para o governador, o seu filho, eu acho que tem muito a crescer e a contribuir. Frank, nós temos que acompanhar com cuidado isso tudo. Você está no PDT, está entusiasmado. E eu me pergunto, por que eu não ouvi a voz forte do PDT contra a privatização da Copel? Por que eu não ouvi a voz forte do PDT contra o pedágio? Que o Lula assumiu. O pedágio não é do Rato, mas é do Lula. E o Lula, na campanha, dizia que não aceitava aquilo de jeito algum. Mas é ele que está fazendo num acordo com o Rato. É a governabilidade, é a sustentabilidade do governo. Então, nós estamos numa confusão muito grande. Mas o que eu vejo é que, no fundo disso tudo, quem continua mandando no Brasil é o capital financeiro. Essa subida de preço da Petrobras é uma violência contra o país. 1 litro de gasolina tirado do pré-sal ou do solo brasileiro, refinado numa refinaria da Petrobras, tem preço de custo de produção, com os royalties de refino que nós pagamos, R$1. Eu fui botar a gasolina comum agora no carro, paguei R$ 6,39. Tem cabimento isso? Como é que a gente sustenta isso? Por que não reclamam disso? E do pessoal diz o Lula está brasileirando o preço da gasolina. Tá porra nenhuma! Está cedendo à pressão dos importadores, das multinacionais, e nós precisamos resistir. O discurso do Lula é porreta. Agora, o discurso do Lula, feito com uma ousadia necessária, sacudia esse Brasil. Ele acabava com o Banco Central independente, retomava a Petrobras, ele fazia a Eletrobras ficar de novo nas mãos do Brasil. Mas não está havendo isso, é uma enrolação. Então nós temos que observar o que está acontecendo tudo com muita tranquilidade. Mas, de qualquer forma, acho o papo bom. E o capital vadio, como muitas vezes, né, eu ouvi o governador falando, de fato, hoje é o grande tumor do Brasil, né, o grande câncer do Brasil. E é o que está mandando. Aliás, agora, recentemente, né, o ministro Lupe criou uma indisposição enorme aí com o governo federal quando reduziu a taxa de juros do empréstimo consignado. Não reduziu então, de 3,75 para 3,25, é nada. Então, a inflação do Brasil está 3,5, nós estamos pagando 13,25. É uma ilusão. E aí os bancos fizeram baixou greve. Com a pressão do Lula. Baixou porra nenhuma. E os bancos fizeram greve, inclusive, pasme, né, governador? O Banco do Brasil e a Caixa Econômica entraram também na greve de oferta do empréstimo consignado, porque supostamente não teriam lucro com as operações. Então, realmente, o capital especulativo que empresta no cartão de crédito a 13%, 14%, 15% e paga na poupança 0,25%, 0,30%, né? É esse o grande problema que a gente precisa combater. Não se pode fazer nada. Lembra quando eu era governador? O que eu fiz com o empréstimo consignado? Eu chamei aquela gente toda, o
O empréstimo consignado, quem cobra é o Estado, na folha, paga para o banco. Eu disse o seguinte, ou vai baixar para o nível que o Estado quer, para beneficiar o funcionalismo e mexer na economia, ou então o Estado não cobra mais. Não, não dá, não queremos. Eu baixei e eles aceitaram, porque não tinha outra maneira. Então o Estado tem que funcionar a favor do povo, acabar com essa conversa de pressão do mercado. Olha, eu vejo que nessa linha de oposição ao domínio absoluto do dinheiro no mundo, do mamão bíblico, está o Papa Francisco. Eu estou com o Papa nessa luta. Muito bem, eu baixei com consignados. Você deve lembrar disso. Sim. Um gritinho aqui, outro ali, mas baixei para valer. Senão, eu não deixava o Estado funcionar, então fosse cobrar na casa do sujeito. Sim, sim. Essa coragem de bater não de frente coragem, com o sistema... Não é coragem, é obrigação. Obrigação. Mas é que essa obrigação, governador, poucas pessoas têm, né? Poucas pessoas conseguem ter a coragem de bater de frente com o sistema. Até eu estou vendo o comentário agora aqui da Nalva, né? Não seria melhor o Requião ajudar a criar um novo partido? Não suportamos mais esse formato político brasileiro. Bom, é uma ideia, mas eu gostaria de reiterar aqui, né, que no Paraná o PDT está numa reformulação e as portas estarão abertas para o governador, caso ele pretenda, né? A atuação do seu filho, inclusive, uma atuação muito forte, uma atuação muito direta, que honra bastante, né, os princípios da esquerda, os princípios do capital forte do Estado, né, para que a gente não se renda àquilo que o governador fala, e eu nunca esqueço, que é o capital vadio, o capital que não trabalha, né? Embora, na última eleição, que eu disputei o governo para ajudar o Lula e derrotar o Bolsonaro, o PDT lançou aquele menino, o Gomide. O Gomide entrou para bater em mim. Não fez uma crítica ao Ratinho. Foi uma política execrável, horrível. E eu lembro que quem elegeu lá atrás pelo nosso PMDB, o Gomide, deputado federal, foi o esforço do nosso governo com a minha ajuda como governador. Então esse pessoal não tem a compostura, falta consciência política, temos que levantar um nível de entendimento das coisas. Mas eu acho que o bom diálogo, o governador, com toda a composição, o Gomide, o Goura, né, a professora Desirê, são pessoas que... A Desirê é uma belíssima figura. Isso, uma pessoa muito capacitada, né? Eu acredito que nós temos aí bastante a evoluir. Lendo o comentário do Wellington, né? Grande Requião sempre será lembrado como o melhor governador do Paraná. Aqui em Cambará, Chumbo e outros aliados seguimos com o senhor Requião sempre. É o que eu falo. O MDB deixou muitos filiados que não quiseram trocar de filiação e ir para o PT e que acabaram também não se envolvendo com o PDT devido à aliança com o atual governo do Estado. Então, governador, eu acho que é a hora de a gente resgatar esse pessoal e construir um novo projeto para o Estado do Paraná. O importante é continuarmos conversando, levantando o nível de consciência e, num determinado momento, como nós não somos de cima de muro, vamos ter que tomar uma posição. Nossa conversa foi transmitida no Twitter, no Facebook e no YouTube. Valeu! Legal, abraço.